Meus irmãos, a paz do Senhor, a paz do eterno Senhor Jesus Cristo na minha e na sua vida, irmãos. Muito obrigado, meus irmãos, por essa preciosa oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, meu querido e minha querida irmã, por estarmos aqui nessa manhã de vida devocional, onde a palavra de Deus tem sido pregada, a palavra de Deus tem sido exposta. E naturalmente nós continuaremos aqui a dizer das maravilhas do reino para você, para a sua casa, crendo no bondoso Deus que o Espírito Santo irá fazer com que essa palavra, essa semente possa ser introduzida no seu coração. Estou muito feliz de continuarmos essa série de um Jesus que eu nunca conheci. Essa série são seis palavras, ela termina amanhã. Então, hoje nós estamos na quinta mensagem de um Jesus que eu nunca conheci, de um Jesus que eu nunca ouvi falar e que tem se revelado a mim de uma forma extraordinária. Nessa manhã, meus amados e queridos irmãos, eu quero falar para os irmãos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46. Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46. Eu quero motivar meus irmãos e minhas irmãs para que vocês possam colocar aqui nessa manhã o seu pedido de oração, o seu clamor, para que ao final desse período possamos estar juntos orando e clamando a Deus sobre a sua necessidade. Vamos, nesse momento, aproveitar a oportunidade e proferir a Deus uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos, Pai. Bendizemos o teu santo, eterno e poderoso nome. Tu és santo, meu Deus. Tu és todo poderoso, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, nesse programa da IPP-TV Vida Devocional, onde a tua palavra tem nos transformado, onde a tua palavra tem, ó Deus, nos feito crescer, Pai, em estatura e graça, ó Deus. Aonde a tua palavra tem, ó Deus, vivificado as nossas vidas, Pai. Fala conosco, Senhor, agora. Fala conosco por meio da tua palavra. Ensina, edifica, ensina e exorta, Senhor. E que possamos sair, ó Deus, desse momento agora diferentes, Pai, da forma como nós entramos. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém e amém, meus irmãos. Meus queridos, a palavra do Senhor nos diz assim em Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46. Chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que o calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego: Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando a sua capa para o lado, de um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Mestre, Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Que maravilha, meus irmãos. Graças a Deus. Irmãos, esse texto reflete, dentro da nossa série de um Jesus que eu nunca conheci, realmente uma face, um amor de Jesus extraordinário por todos que estavam ao seu redor e naturalmente pela minha e pela sua vida. Esse texto revela preciosidades. Quando ele fala que realmente existia um cego chamado Bartimeu que estava sentado ao caminho pedindo esmolas. Na cultura judaica naquela época, as pessoas que eventualmente elas eram enfermas, tinham alguma doença, alguma enfermidade, elas eram tratadas com um
um certo preconceito. Elas eram pessoas colocadas não no ciclo de convivência com todos, mas mais afastado. Imagine, meu irmão, minha irmã, que a palavra do Senhor nos fala que ele estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Então era uma pessoa que não tinha oportunidades. Era uma pessoa que era muito separada do convívio de todos, porque ela tinha uma enfermidade. E essa enfermidade lhe fazia ser uma pessoa que retirada do convívio de todos para que ela não se misturasse. E outra questão muito interessante na cultura judaica, que nós podemos aprender nessa manhã, é que a capa representava que a pessoa era uma pessoa enferma. Então imagine você, meu amado e minha irmã, nessa situação. Um cego, sentado ao caminho, então ele não ficava no meio das pessoas, na cidade, ele ficava apenas na região periférica, porque ele era uma pessoa que tinha uma doença, então era como se fosse um leproso, né? Uma pessoa mais distante. E para codificar que aquela pessoa era uma pessoa que tinha uma enfermidade, colocava-se uma capa sobre aquela pessoa. E nós vamos entender o porquê disso. A palavra do Senhor nos diz que naquele momento, quando ele ouviu dizer que Jesus estava passando, versículo 47, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E é muito interessante porque naquele momento, ao ele gritar, ao ele falar isso de forma alta, muitas pessoas ao redor, elas começaram a falar: olha, meu amigo, fica calado, fica aqui, Jesus está passando, muitas pessoas, seus discípulos, você é enfermo, você não tem condições nenhuma de estar ali perto dele, então fica calado. E a palavra do Senhor nos diz que quanto mais as pessoas o advertiam para que ele calasse, mais ele gritava. É tão interessante que Jesus parou e ele gritava, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim. É interessante que foi que Jesus parou e falou o seguinte: chama ele para mim. Chama ele para mim. E eles foram chamar e disseram para ele: ânimo, homem, ânimo, levanta, porque ele te chama. É interessante que ele jogou a capa pro lado, ele deu um salto e foi ao encontro de Jesus. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: mestre, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. Aqui eu tenho uma fotografia tão clara que a Bíblia diz e nos relata que ele falou o seguinte: quando Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? O cego falou assim: mestre, que eu volte a enxergar. Se ele está dizendo que eu volte a enxergar, é porque aquela cegueira que ele fora acometido não era uma cegueira de nascença, mas aconteceu no percurso da sua vida. Então esse era uma pessoa que já enxergava, esse era uma pessoa que tinha a sua visão amplamente difundida, esse era uma pessoa que no passado enxergava normalmente. Porém, contudo, todavia, entretanto, a Bíblia não relata, mas algo aconteceu na trajetória desse homem que ele não mais viu, ele ficou cego. Então é interessante, meus irmãos, que aqui nós temos ensinamentos preciosos de um Jesus que a gente nunca conhecia. O primeiro ensinamento precioso era o seguinte: mesmo aquelas pessoas que estão mais distantes, longes ou tão distante dos caminhos do Senhor, há sempre um dia, há sempre um novo dia de você voltar e se encontrar com Jesus. A Bíblia relata a história de que esse homem ele estava sentado na beira do caminho pedindo esmolas, e a naturalidade é que ele dificilmente teria um encontro, porque ele estava distante. Mas a Bíblia diz que ele estava sentado à beira do caminho, e que no versículo de número 47, quando ele ouviu falar de quem? Ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar daquele que pode transformar, daquele que pode curar, daquele que pode restaurar, daquele que pode vivificar, daquele que pode mudar o quadro da sua vida, daquele que pode fazer coisas extraordinárias em prol da sua casa. Ele ouviu falar. Mas preste e pasme em atenção
que a Bíblia diz? Ele começou a gritar. Ele gritou, ele não gritou, Jesus, eu preciso de você. Jesus, vem aqui. Ele gritou de uma forma que deixou muitos perplexos, porque ele usou a seguinte expressão: Jesus, filho de Davi. Ele reconhecia que Jesus era o Messias. Ele reconhecia que Jesus era da linhagem de Davi. Ele reconhecia que, assim como os profetas vaticinaram, haveria de vir o Messias, o Salvador, da estrutura genealógica de Davi. E esse Jesus que ele começou a gritar: ei, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tu és o Messias, tu és o enviado, tu és filho do Deus vivo, tem compaixão de mim. E é interessante, meus irmãos, que mesmo essa pessoa não estando com Jesus, não estava caminhando com Jesus, não estava recebendo os ensinamentos de Jesus, mas ele conhecia quem verdadeiramente é Jesus. Talvez, meus irmãos, eu estou falando com alguma pessoa aqui nessa hora, nessa segunda-feira, que realmente conhece verdadeiramente quem é Jesus. Mas alguma coisa aconteceu na sua caminhada, alguma coisa aconteceu na sua trajetória, que você se distanciou, que você teve a sua fé um pouco combalida, esvairida. Alguma coisa aconteceu na sua caminhada que você se distanciou da presença de Jesus. E que você também, assim como esse cego, muitas vezes tem vontade de gritar: Jesus não é um Jesus simples e normal, é o Filho do Deus vivo, filho de Davi, tem compaixão de mim, socorre-me nesse momento agora, socorre-me nesse momento onde eu estou extremamente ansioso, extremamente abatido, cansado, ou talvez até oprimido. Socorre-me, tem misericórdia de mim. Talvez você gostaria de muitas vezes, assim como esse cego, você gostaria de gritar dessa forma. E você vai gritar não porque você está tão somente desesperado, mas você vai gritar porque você reconhece que o único que pode mudar e transformar essa situação que você vive é só Jesus. Esse cego, ele estava pedindo esmola, esse cego estava na estrada pedindo uma ajuda, mas quando ele soube, porque ele não podia enxergar, mas quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele não perdeu a oportunidade. Meu amado, minha irmã, não perca a oportunidade hoje em nome de Jesus. Não perca essa gloriosa oportunidade hoje de convidar Jesus para morar na sua vida, para morar na sua casa, para fazer guarida no seu coração. Não perca. Aquele homem cego, não era um cego de nascença, mas a cegueira aconteceu ao longo da sua vida. Ele sabia que somente Jesus poderia mudar, somente Jesus poderia restaurar aquela situação pelo qual ele estava vivenciando. E quando ele soube que Jesus estava passando, ele encheu o pulmão de ar e começou a gritar: Jesus, não esses que vocês estão aí olhando, mas o Filho de Davi, tem compaixão de mim, socorre-me, Jesus, socorre a minha dor, socorre a minha tristeza, socorre esse meu coração que ele está combalido. É interessante que, assim como acontece nos dias de hoje, as pessoas ao redor começaram a falar: ei, fica calado, meu amigo, ele está muito compromissado. Ei, fica calado aí porque você é uma pessoa pecadora. Jesus não quer saber da sua vida, não. Você pecou demais, você errou demais, você tem uma deficiência, você já tentou acertar várias vezes e só errou. Jesus não quer papo contigo, não. Mas é interessante
que aquela expressão, filho de Davi, tem misericórdia, entrou nos ouvidos de Jesus e Jesus imaginou: alguém me conhece, alguém sabe o que eu sou capaz, alguém sabe que quando eu falo, alguém sabe que quando eu toco, alguém sabe que quando ecoam palavras de dentro de mim, coisas extraordinárias podem acontecer. Eu escutei alguém me clamar, eu escutei alguém me chamar, eu escutei alguém dizer que precisa de mim, que precisa da minha ajuda, que precisa da minha mão, que precisa do meu consolo, que precisa da minha graça. Eu escutei isso, aleluia, eu escutei. E naquele momento, Jesus fala o seguinte: chamai-o, para tudo. Jesus estava andando com toda aquela multidão, mas quando ele viu aquela voz de clamor no meio do nada, no meio de tanta gente, ele falou: para tudo, chama aquela pessoa que está lá falando. E naquele exato momento, a pessoa não podia ver, mas ela podia naturalmente ouvir. E ele escutou a seguinte palavra: meu amigo, homem, tem de bom ânimo, ele te chama. Você conseguiu chamar a atenção de Jesus. Você conseguiu chamar a atenção dele. Você conseguiu chamar os olhos, a atenção daquele que pode fazer todas as coisas. Aleluia. Você conseguiu chamar a atenção do Jesus, do Rei dos Reis. Você conseguiu chamar a atenção dele. E é interessante, meus irmãos, que naquele momento, imagine aquela pessoa, ele começou a gritar, e quanto mais ele gritava, as pessoas tentavam: ei, fica calado, ninguém aqui quer saber de você não, fica aí na sua vidinha, fica aí no seu mundinho, fica aí na sua forma. A Bíblia diz que quando Jesus teve a sua atenção capturada por aquelas palavras, quando Jesus recebeu aquela testificação do Filho do Deus vivo, Jesus, filho de Davi, ele falou: para tudo e chama aquele homem para mim. Talvez na coerência dos nossos pensamentos, talvez aquelas mesmas pessoas que estavam tentando falar para ele ficar calado, eram as mesmas pessoas que falaram assim: olha, tem de bom ânimo, porque ele te chama. Ou seja, na minha vida e na sua vida, as pessoas podem dar pitaco, podem opinar, podem falar que está certo e errado, mas a última palavra é de Jesus. A última palavra é dele. E é tão interessante, meus amados e queridos irmãos, que naquele momento, quando ele recebeu essa palavra para ter ânimo, porque Jesus chamava, a Bíblia diz que ele jogou a sua capa para o lado, de um só salto, e colocou-se em pé. O que quer isso dizer? Aquela capa, conforme dito anteriormente, era uma forma de identificar que aquela pessoa tinha alguma doença, tinha alguma particularidade. Quando ele joga a capa para o lado, ele está dizendo, em outras palavras, pela fé, o seguinte: aquilo que me testificava, aquilo que fazia, aquilo que me denegria, eu não vou usar mais. Sabe por quê? Porque ele me chamou. Essa capa da vergonha, essa capa da limitação, essa capa, muitas vezes, do meu orgulho ou da minha deficiência, ou o que quer que seja, que tem me aprisionado, eu não fico mais com ela. Eu não vou ficar mais com essa capa. Você sabe por que eu não fico mais com essa capa? Porque todas as vezes que as pessoas recebem o convite de Jesus, vão ao encontro de Jesus, Jesus não quer você de capa. Jesus não quer você da forma como você está pejorado, da forma como você está descrito pelas pessoas. Ele quer o seu coração. Ele quer, sabe o que? Fazer morada é dentro de você. Então ele joga a capa para o lado, em outras palavras dizendo:
Eu estava de uma forma, mas eu vou ao encontro dele. E quem vai ao encontro dele tem a vida mudada. E quem vai ao encontro dele tem a vida restaurada. E quem vai ao encontro dele tem a vida transformada. E minha vida assim será. E naquele momento, quando Jesus recebe vai ao encontro de Jesus, Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça, meu amigo? E ele falou para ele assim: Rabone, mestre, que eu volte a enxergar. A esperança desse cego, ela foi muitas vezes sucumbida, retirada, porque ele perdeu uma das formas mais claras de identificação, que é a visão. E ele fala para Jesus dessa forma: Senhor, eu queria voltar a enxergar. Versículo 51, que eu volte a enxergar. E Jesus faz exatamente aquilo que a medicina, que a ciência não consegue explicar. Ele fala o seguinte, 52. Vai em frente, a tua fé te salvou. Aquela mesma fé que você estava gritando: Jesus, tem filho de Davi. Não é um Jesus apenas de ouvir falar, mas é um Jesus de conhecer intimamente, porque ele é filho do Deus Altíssimo. Ele é o Messias, ele é o enviado. Tem compaixão de mim. Aquela mesma fé que ele gritava, aquela mesma fé que ele clamava, aquela mesma fé que ele enchia os pulmões de ar, e mesmo as pessoas pedindo: cala a boca, não fale, não é momento. Essa mesma fé foi o que Jesus disse para ele agora: vai em frente, essa mesma tua fé te salvou. E a Bíblia diz que naquele momento ele recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Talvez o que eu e você gostaríamos de fazer nessa manhã é porque, por algum motivo, por alguma situação muito particular e muito pessoal, você se distanciou dos caminhos de Jesus. E você está com um nó na sua garganta. Você está com alguma coisa que está te sufocando. E é nessa manhã, talvez o recado de Deus para mim e para você nessa manhã é: grite, clame a presença dele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, socorre a minha vida, socorre o meu casamento, socorre a minha casa, socorre a vida dos meus filhos, socorre porque essa enfermidade tem sido uma tragédia na nossa casa. Clame a presença dele. Clame a presença dele nessa manhã. Ele está disponível a todo momento. Ele está com os olhos fitos no seu clamor. Ele está com os olhos fitos na sua causa. Clame a presença dele. E assim como aquela pessoa chegou para Jesus e Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Você chamou minha atenção. Eu estava passando aqui e eu escutei: Jesus, filho de Davi. Eu escutei você testificar verdadeiramente quem eu sou. Então aqui eu estou para lhe dizer o que você quer. O que tem sido o motivo das suas lágrimas? O que tem sido o motivo do seu coração apertado, do seu coração choroso? O que tem sido o motivo das suas noites sem sono, preocupado, abatido? O que tem sido? Jesus hoje te pergunta, porque quando você vai ao encontro dele, quando você clama por ele, quando você grita por ele, quando você chama a atenção dele, a naturalidade é que Jesus pergunte: o que você quer que eu te faça? Jesus hoje, ele tem para lhe oferecer vida e vida em abundância. Ele tem para lhe oferecer hoje uma vida diferente da que você tem vivido. Ele quer morar no seu coração, ele quer transformar a sua casa, ele quer derramar sobre você a sua graça, ele quer limpar os seus pecados, ele quer restaurar toda a sua dignidade. Por isso hoje, o que você quer que Jesus faça por você? Clame a presença dele. Independente do que as pessoas vão pensar, independente do que as pessoas vão falar, independente daquilo que você vai se expor, não interessa, é você e Jesus agora. Você está de frente com ele, você está ouvindo a voz dele, você está ouvindo ele falar ao seu coração. Clame por ele. E
temos a plena convicção que Ele fará coisas maravilhosas no seu lar, para a honra e glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Meus irmãos, nós estamos aqui agora orando. Vamos orar agora em favor do seu pedido, daquilo que você tem clamado, daquilo que você tem sido, talvez no seu coração, com muita dor e tristeza em frente a adversidades. Eu quero clamar com você sobre isso hoje, pedindo ao bom Deus que possa fazer uma intervenção urgente e rápida na sua vida. Nós sabemos que Deus tem um tempo para todas as coisas, mas assim como esse cego, ele clamou, ele chamou a atenção de Deus, em algum momento Deus assim se manifestará com graça e misericórdia nas nossas vidas, mas até lá Ele continuará nos fortalecendo com a sua poderosa mão. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, e bendizemos o teu santo nome. Ouvimos uma palavra tão extraordinária agora, Senhor, sobre esse cego Bartimeu, que ele enxergava, mas não enxergou mais por algum motivo. Mas quando ele ouviu falar que o Senhor estava passando, quando ele ouviu falar da tua presença, ele começou a clamar, não um clamor natural, mas um clamor que chamou a tua atenção, porque ele sabia quem era verdadeiramente Jesus. Não o Jesus de ouvir falar, mas o Jesus de conhecer. E naquele momento ele teve a vida transformada porque ele teve um encontro com o Senhor. Que esse meu irmão e minha irmã possa ter um encontro com o Senhor nessa manhã. Que vidas possam ser, ó Deus, prostradas aos teus pés. Que vidas possam ser transformadas. Que o Senhor, Pai, possa derramar o teu bálsamo, Pai, sobre a vida de cada um. Que aquele ato, que aquela grandiosidade da cruz, que foi a remissão dos nossos pecados, possa alcançar a vida dos meus irmãos agora, Pai. E que eles possam ter as vidas transformadas para a honra e glória do teu santo nome. É essa a nossa oração, é esse o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã, em Cristo Jesus, e até a semana que vem.